A letra mata, o espírito vivifica. Por isso que eu não gosto desse negócio de doutrina. Isso não dá certo. Será? Vamos hoje falar sobre doutrinas básicas da vida cristã. Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz estejam com cada um de vocês, amém? Mais uma vez, um domingo pela manhã, estamos aqui na Escola Bíblica Discipuladora e hoje vamos falar sobre doutrinas básicas do cristão. Quando começamos então essa aula, nós aqui falamos que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse texto fica em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 6. E ela é muito mal interpretada, muito mal interpretada. Esse, na verdade, é a parte final do versículo, não é? A letra mata e o Espírito vivifica. Mas um pouquinho ali, ainda no mesmo versículo 6 ainda. Mas um pouco antes, Paulo está falando a respeito de que ele não foi chamado para estar vivendo uma questão da letra, não é vivendo como um apóstolo da letra, mas que o seu ministério é o ministério do Espírito. Então ele não estava falando que doutrina é ruim, que letra é ruim, pelo contrário. O que ele estava querendo dizer nesse texto é que a letra, só a letra, o legalismo, isso mata. É o Espírito Santo que faz toda essa obra. Portanto, só saber de doutrina, isso aí não é aquilo que Deus quer. Deus quer que nós venhamos a entender a doutrina, saber a doutrina, porque vamos utilizá-la na vida prática, utilizá-la na nossa vida cristã. Então, na verdade, o texto não pode ser usado contra a doutrina. Pelo contrário, a Bíblia vai falar muito bem das doutrinas. Porque as doutrinas, o que são doutrinas, né? Nós vamos aqui falar, tá bom? Mas eu quero primeiro falar com você o seguinte: quando nós nos convertemos ao cristianismo, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós aí começamos a ter experiências com Deus, né? Começamos a ter experiências com Deus, nós temos então nossa vida prática com Ele, mas é necessário que a gente comece também a aprender dele, a aprender sobre ele, dele e sobre ele. E é justamente isso que a doutrina cristã faz, né? As doutrinas básicas. E por que eu estou dizendo básica? Porque não é nada aprofundado, não é para ser PhD em teologia, nem doutor em doutrinas cristãs, não. Estou falando é o básico para o cristão realmente, aquela doutrina básica. Aquilo que devemos saber, porque a nossa vida cristã ela não pode ser baseada em sentimentos, em experiências apenas. Nós temos experiências, elas são importantíssimas, nós temos sentimentos, sim, são importantíssimos isso, porém, nós não podemos basear nossa fé nisso. Nossa caminhada cristã, ela precisa de fundamentação, precisa de ser fundamentada. Essa fundamentação, ela parte justamente das doutrinas básicas do cristianismo. Essas doutrinas básicas, elas têm que ser primeiro pensadas e vistas que são doutrinas bíblicas, tá bom? Então vamos partir então para o princípio do que é doutrina. Doutrina é apenas um corpo, tá? Um conjunto de coisas que nós cremos, um conjunto de coisas que nós admitimos como sendo para a nossa fé. Isso doutrinas cristãs, né? Então as doutrinas são isso, esse conjunto de conhecimento, um conjunto daquilo que
nós cremos e que se fundamenta na Bíblia. Doutrina cristã, ela não pode não pode vir fora da Bíblia. A Bíblia contém as doutrinas cristãs, tá bom? A Bíblia contém as doutrinas cristãs. Então todas as doutrinas estão aqui na Bíblia. O que acontece é que, como a Bíblia ela é grande, né, tem 66 livros, então as doutrinas elas são pegas da Bíblia e são organizadas, apenas isso. Elas são organizadas para que nós venhamos então a ter a razão da nossa fé. Vou falar daqui a pouquinho essa questão da organização, você vai entender o que eu estou dizendo. Mas enfim, nossa fé precisa de fundamentação. Então é por isso que nós temos as doutrinas. E as doutrinas, elas vão gerar em nós algumas coisas. Vou dar alguns exemplos aqui, né, daquilo que a doutrina gera em nós, crentes em Cristo. Por exemplo, a doutrina fortalece a nossa fé. Sim, a doutrina fortalece a fé do discípulo. Nossa fé é fortalecida a partir do momento que nós temos doutrinas que cremos e que seguimos. E, mais uma vez dizendo, que vem da Bíblia, tá? Que vem da Bíblia. Mas essas doutrinas, nós cremos e seguimos, ela fundamenta, ela fortalece a nossa fé. O outro ponto também que eu quero destacar aqui é que ela também dá consistência ao nosso testemunho. Nosso testemunho fica mais encorpado, ou seja, fica um testemunho forte. Ela dá essa fortaleza ao testemunho. Ela dá consistência ao testemunho. Então, nosso testemunho ele fica melhor ainda quando nós conhecemos nossas doutrinas básicas. O outro ponto é que a doutrina básica capacita a nós, que a estudamos, a ajudar os outros espiritualmente. Nós, quando temos doutrinas firmes e fortes e conhecemos as doutrinas, o que é que vai acontecer? Nós podemos ajudar o outro também a caminhar, ajudar o outro na vida espiritual. E por último, a doutrina também gera em nós a defesa da fé, nos capacita a defender a nossa fé. Vamos falar aqui também sobre isso, né? Sobre defender a fé, tá bom? Qual é a forma sadia de fazer isso? Mas ela nos ajuda a defender a nossa fé. Então, a doutrina é maravilhosa, a doutrina é muito boa, a doutrina vem da Bíblia, a doutrina vem de Deus. E já quero começar o primeiro ponto aqui nessa aula a estudar com você, é o seguinte: o que a palavra de Deus diz sobre doutrina? A Bíblia fala sobre doutrina? Sim, a Bíblia fala sobre doutrina. E vamos ver agora em Atos. Atos no capítulo 2, versículo 42, vai dizer assim sobre doutrina. Olha só. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha aí. Alguns textos da sua Bíblia, algumas traduções mais novas da Bíblia vai dizer assim: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Mas na doutrina dos apóstolos ou no ensino dos apóstolos é justamente isso. O que a Bíblia fala sobre doutrina é que a doutrina é o ensino. A doutrina é aquele conjunto que eu falei, né? Que é ensinado. E vejam, eles perseveravam na doutrina, na doutrina dos apóstolos. Ora, a doutrina dos apóstolos não era apenas dos apóstolos. Quando a Bíblia fala dos apóstolos, esses apóstolos são de quem? O nome apóstolo é comissionado a uma missão. Então, os apóstolos de Cristo são aqueles comissionados por Jesus para uma missão. Então, se é doutrina dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Jesus. Então, a Bíblia vai falar que Jesus tem doutrina sim. Jesus tem um conjunto de ensinos, e esse conjunto de ensinos ele quer também passar para nós, porque os apóstolos passaram para aqueles discípulos e esses discípulos foram passando esse corpo de doutrina até chegar em nós. Então nós temos ensinamento dos apóstolos até hoje e vem desde lá, e isso é doutrina. Então a Bíblia defende sim a doutrina, porque Jesus tinha doutrina, passou para os apóstolos poderem, então foram comissionados para poderem ensinar. E aí, desde Atos dos Apóstolos, é ensinado esse ensino deles, essa doutrina que vem de Jesus e chegou até nós aqui para nós também aprendermos. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre doutrina, sim, e quer que nós venhamos aprender, assim como a igreja primitiva, que perseverava na doutrina dos apóstolos, nós devemos perseverar também na doutrina dos apóstolos ainda, porque é bíblica e porque são os ensinos de Jesus Cristo. Amém. Que bom. Esse é o primeiro ponto sobre doutrina, não é?
doutrina básica cristã. Agora, o outro ponto é a fonte das doutrinas cristãs. Já falei aqui que é a palavra, mas eu quero mostrar na Bíblia e vamos ler ali no Evangelho de João, tá certo? Abra aí sua Bíblia, nós estamos aqui junto com vocês abrindo. Pegue sua Bíblia, tá? Se você não está com a Bíblia ainda, pegue a Bíblia para que você acompanhe, não só fique assistindo não, acompanhe também a sua Bíblia. João 7, João capítulo 7, versículo 16 e 17. João 7, versículo 16 e 17, tá bom? Vai dizer assim, ó. Jesus lhe respondeu: o meu ensino não vem de mim, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá que esse ensino é dele, ou se falo por mim mesmo. E como eu disse, em algumas traduções, Jesus vai dizer essa doutrina, né? Ele vai dizer que a minha doutrina não vem de mim, mas daquele que me enviou. Ele está falando então de ensino, é doutrina. Então, olha só, Jesus mesmo está dizendo onde é a fonte das doutrinas cristãs. Da onde é a fonte da doutrina de Cristo, que é as doutrinas cristãs? De Deus, gente. Está aqui o texto falando aqui claramente que vem de Deus. O meu ensino, a minha doutrina não vem de mim, mas daquele que me enviou. Quem o enviou? Deus Pai. E vai dizer, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá que essa doutrina é dele, ou se falo por mim mesmo. Não, Jesus não falava por ele mesmo, isso vinha do Pai, de Deus, ou seja, a doutrina vem de Deus, e a doutrina vem de Cristo, e nós estamos então a origem dela é do próprio Deus, está aí confirmado na palavra de Deus. Vamos seguir em frente? Vamos aprender mais um pouco ainda. Bom, terceiro ponto que eu quero aqui falar com vocês é a respeito de que, doutrina, ela vem de Jesus Cristo, né? Que tem origem no próprio Deus, que Ele é Deus Filho, né? E Deus Pai, e a Bíblia é, então, as doutrinas dos apóstolos e aquilo que nós sabemos. Mas olha, eu falei já no início de que, para facilitar a nossa vida, homens que foram usados por Deus pegaram então os temas das doutrinas, não é? Porque doutrinas têm vários temas, eu vou falar agora que nós temos vários temas dentro da Bíblia. Então, para que isso ficasse organizado, servos de Deus, então, fizeram confissões de fé ou declarações doutrinárias. Sim, o nome é confissão de fé ou declaração doutrinária. Nós temos várias, né, na história. Nós temos a Confissão Batista de 1689, se você quiser anotar aí e depois ler. É a primeira confissão batista da nossa história, de nós batistas, Confissão Batista de 1689, tá certo? Dos batistas, né, chamados batistas particulares. Então essa é a primeira confissão batista, mas temos a confissão de Westminster, de fé de Westminster, né? E que hoje é bem utilizada, bem usada pela igreja presbiteriana. Nós temos também outras confissões de fé, confissão de fé luterana, enfim, várias. E temos declarações doutrinárias. E uma das declarações doutrinárias que nós temos é a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, no qual a nossa igreja, a segunda igreja batista aqui em Lucas do Rio Verde, e também a primeira igreja batista em Lucas do Rio Verde, né, nossa igreja mãe, nós então utilizamos essa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, porque nós somos conveniados da Convenção Batista Brasileira. Então, o que é confissão, declaração, pastor? É aquilo que cremos. E essas declarações e confissões cristãs, tá, irmãos? Cristãs, elas vêm da Bíblia. O que é que fizeram? Eles apenas, meus irmãos, sistematizaram. O que é sistematizar, pastor? Palavra difícil. Sistematizar é organizar. Organizaram as doutrinas básicas cristãs em um papel, em um escrito, para que nós possamos ler e tenhamos as referências bíblicas para saber sobre aquilo. Então, há uma explicação na confissão de fé, há uma explicação na declaração doutrinária que nos ajuda a melhor entender. Mas é bíblico, tá bom? Está na Bíblia. Apenas organizaram, sistematizaram. Bom, daí, como eu falei da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, eu quero que você então ouça, não é? Se você tem a declaração doutrinária batista, amém. Se você não tem, é só você ir
no site, colocar no Google lá, procurar Convenção Batista Brasileira, e no site da convenção que você vai obter lá a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Mas na declaração doutrinária da Convenção Batista são vários temas abordados, bíblicos, é claro, mas organizados ali. Por exemplo, nós temos ali, vai ser falado sobre as Escrituras, né? São divididos em 19 capítulos, tá? Dividido em 19 capítulos. O primeiro capítulo fala sobre Escrituras, né? A Bíblia Sagrada, o que é a Bíblia Sagrada, e aí se explica tudo, né? Ali. Nós temos também quem é Deus, né? O segundo capítulo é só sobre Deus, e aí fala da Trindade, fala de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tudo está ali. Depois fala sobre o homem, no outro capítulo, o homem, quem é o homem, como foi criado o homem. Depois fala sobre o pecado, muito interessante, o pecado. Depois fala sobre a salvação. Depois fala sobre a eleição, tá bom? Quando Deus escolhe aqueles que Ele irá salvar. Se você tem dúvidas sobre isso, vai lá, dá uma olhada, dá uma lida, tá certo? Fala sobre o reino de Deus, fala sobre a igreja, fala sobre o dia do Senhor, batismo e ceia, ministério da palavra, mordomia, evangelismo e missões, educação cristã, liberdade religiosa, ordem social, família, morte, justos e ímpios. E aí termina a declaração doutrinária. Olha só que maravilha, irmãos. Veja, e você diz assim, algumas coisas aí, pastor, o senhor falou aqui, né? Nas gravações, nos cultos, na escola bíblica discipuladora, o senhor falou no basicão sobre esses temas. É verdade, eu falei de muitos temas, outros não falei. Mas o interessante é que a declaração doutrinária nos dá esse conjunto daquilo que devemos crer. Então, é fenomenal, é ótimo. Vocês precisam ler, leiam. Se quiserem ler mais do que a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, leiam as confissões de fé, né? A confissão de fé, como eu já falei, a Confissão de Fé Batista de 1689. Você pode ler também a de Westminster, enfim, são todas confissões de fé, queridos. Nós temos até declarações bem antigas, né? Bem antiga, como por exemplo o credo apostólico, né? Eu falo do credo apostólico, aquele inicial, não estou falando do credo apostólico romano, não, tá bom? Da Igreja Católica Apostólica Romana, não. Estou falando do credo apostólico, que é um credo que veio dos apóstolos e que nós podemos recitá-lo, crer nele. Faz uma pesquisa aí, credo apostólico, que é muito interessante também. Bom, isso tudo é doutrina. Tudo isso é doutrina cristã básica e que, por não ser básica, realmente todo cristão deve saber, deve ler. E se não entender, deve procurar o seu pastor, deve procurar um líder para tirar dúvidas. Mas isso é importantíssimo para dar a base da nossa fé, ajudar o outro a crescer. É aquilo que eu falei, né? De você ter uma consistência na sua fé. Bom, acabei? Não, ainda não acabamos. Ainda tenho que falar mais uma coisa, mais um quarto ponto, tá bom? Que é, em forma de pergunta, qual a vontade de Deus em relação às doutrinas? Então, porque se é de Deus, se a origem é de Deus, se a Bíblia é a origem da doutrina, né? Vem dela, é tirado dela a doutrina, e se é a origem em Deus, Deus é que deu a Bíblia, então Deus deu as doutrinas. E se existem confissões porque os homens organizaram, isso não é pecado, organizaram porque Deus, né, deu inteligência e iluminou os homens para isso. Está tudo organizado, tá? Agora, qual é a vontade de Deus em relação à doutrina? Qual é o propósito de Deus para isso? Por que ele deu doutrinas? E aí, nós vamos entender agora, também pelo menos em 4 pontos também, tá bom? Então, é o quarto ponto, mas dividido em 4, tá? Eu coloquei A, B, C e D, tá bom? Então, vamos à letra A. Qual é o propósito e a vontade de Deus em relação às doutrinas? Então, eu digo aqui na letra A aqui, Ele quer que conheçamos as doutrinas básicas de nossa fé cristã. É simples. Qual é a vontade principal? Qual é o propósito? Ele quer que conheçamos. Veja na Bíblia também, abra aí sua Bíblia, 2 Pedro 3,18, segunda carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, lá no finalzinho, pertinho de 1 João, 2 Pedro 3,18, vai dizer assim, olha, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Mas perceba
essa partezinha que Pedro fala. Antes. Ou seja, qualquer outra coisa que você tem que fazer, antes, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Ora, crescer na graça é algo que Deus dá, né? Deus nos derrama a graça e devemos crescer nessa graça, que é um favor imerecido que Deus nos dá, que é a salvação. Mas crescer na graça e no conhecimento. Precisamos de conhecer Deus, precisamos conhecer Jesus Cristo. Então, o primeiro propósito da vontade de Deus em relação às doutrinas é: Ele quer que conheçamos as doutrinas básicas, Ele quer que conheçamos. Conhecer, crescer conhecendo, conhecer no conhecimento, conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é um conselho que Pedro dá, e Pedro, como apóstolo, ele está aconselhando, está com certeza nos ensinando. Procurem conhecer a Jesus Cristo, procurem conhecer as doutrinas cristãs. Isso é fato. É o primeiro ponto, o ponto A da vontade de Deus para as doutrinas que Ele nos dá, que Ele nos entregou. Letra B, não é, daquilo que Ele quer como propósito. Deus quer que obedeçamos e perseveremos na sã doutrina. Então, queridos, Ele não quer só que conheçamos, Ele quer que obedeçamos essas doutrinas e perseveremos nela, não é? E aí, de novo, o outro versículo que a gente já leu, não precisa abrir de novo aqui, mas Atos 2,42 está dizendo: perseveravam no ensino, na doutrina dos apóstolos, né? E estavam ali então obedecendo as doutrinas e perseverando nela, que vem do próprio Jesus Cristo, e o próprio Jesus Cristo dizendo que o ensino não era dele, mas vinha de Deus. Então, perceba que o propósito da vontade de Deus para nós, sobre doutrina cristã, é que venhamos a perseverar nelas, a obedecê-las. Por isso que, se só a gente conhecer e não fazemos nada, não obedecemos, nem vivemos as doutrinas, aí sim a letra mata, né? Aí sim é legalismo, porque sabemos escrituristicamente, né, só o que é escrito ali, teoricamente, mas na prática nós não vivemos. E doutrina é para ser vivida na vida cristã, para ser vivida. Esse é o segundo ponto, é a letra B. A letra C que eu destaco aqui, e com a vontade de Deus em relação às doutrinas, é: Deus quer que divulguemos a sã doutrina. Sério, pastor? Deus quer que divulguemos? Está na Bíblia isso? Claro que está na Bíblia. 2 Timóteo, abra lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos ver. 2 Timóteo, no capítulo 2. 2 Timóteo 2, versículo 1 e 2. 2 Timóteo 2, 1 e 2. Diz assim: Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinar aos outros. Olha que maravilha. Vou repetir, o versículo 2, tá certo? O que ouvistes de mim, Paulo dizendo que você ouviu, que é a doutrina dos apóstolos, né, que vem de Jesus, que é da Bíblia, tá certo? Que ouviste de mim, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinar a outros. Portanto, uma das vontades de Deus e propósito de Deus em relação à doutrina é que nós venhamos a divulgar essa doutrina. E quando fala homens aqui, está falando homens e mulheres, tá bom? Mas fala para homens, fala para as pessoas, para pessoas poderem divulgar isso, né? Claro, estava falando para Timóteo, um jovem pastor, estava dizendo realmente para que ele passasse para homens. Mas mulheres devem passar a sã doutrina para outras mulheres, crianças devem passar, adolescentes devem passar. Então, a divulgação da sã doutrina é importantíssima para que outros ensinem a outros. Perceba, irmãos, que hoje, muitas vezes, a doutrina não é mais sã, né? Veja que aí está escrito sã doutrina. Por quê? Porque tem doutrinas doentes, tem doutrinas ruins. Essas doutrinas ruins e doentes não são as doutrinas bíblicas, não são as doutrinas apostólicas, não são doutrinas cristãs. E o que acontece? Adoece muitas pessoas. Então, olha, eu, com a experiência, que não é tanto assim, né? Mas com a pouca experiência que eu tenho, eu percebo de pessoas ensinando coisas erradas para outros. As pessoas então entendem que aquilo é correto e passa para outros, e assim vai disseminando
uma doutrina errada e ruim. Aí você me pergunta para mim, pastor, e como é que eu sei se é boa ou é ruim? Queridos, nós só sabemos se é boa e se é ruim se lermos a Bíblia. A doutrina precisa ser pautada na Bíblia. Então, tudo que for falado tem que estar respaldado na Bíblia e bem interpretado, né, com contexto e tudo. Né? Não é só um versículo, tá bom? Não é só um versículo. Você não pode fazer uma doutrina em cima de um versículo. Aí você fala assim, olha, é isso aqui, porque está escrito assim. Né? Por exemplo, se eu der alguns exemplos aqui, são tantos versículos, mas eu não vou fazer uma doutrina de que todo crente tem que viver chorando. E você diz, mas por quê, pastor? Porque existe um versículo que fala Jesus chorou, bem curtinho, né? Jesus chorou. Ora, com esse versículo apenas que Jesus chorou, eu não posso dizer, Jesus chorou. Então todos nós devemos chorar constantemente porque Jesus chorou. Não, Jesus chorou porque foi a morte de Lázaro, seu amigo. Ele chorou, mas mesmo assim depois ele enxuga suas lágrimas e depois de 4 dias ele vai lá e ressuscita Lázaro. Então, doutrina, ela tem que ter base bíblica, mas uma base bíblica consistente, bem interpretada, vendo todo o contexto, vendo a Bíblia toda, porque a doutrina se faz vendo a Bíblia toda. Então, todo o tema da doutrina cristã, ela tem que observar toda a Bíblia para poder, então, ser verdadeira. Mas existem sim doutrinas falsas, doutrinas ruins, doutrinas doentes. E essas doutrinas, elas não podem ser divulgadas. Por isso nós entramos na letra D, que é a última do ponto 4, né? Dentro do propósito de Deus para as doutrinas cristãs, Ele também quer que defendamos ela. Então eu vou fazer uma recapitulação. Ele quer que nós conheçamos a doutrina, Ele quer que obedeçamos e perseveremos a doutrina, Ele quer que divulguemos essa doutrina, falemos e ensinemos a doutrina para que outros ensinem, mas também Ele quer que defendamos essa doutrina. 1 João 4, abra lá sua Bíblia. 1 João, agora bem quase no finalzinho ali, né, da Bíblia, do Novo Testamento. 1 João 4, versículo de 1 a 6. Um pouco maior a leitura, mas vale a pena. Olha o que João está falando, o apóstolo João. 1 João 4, do 1 a 6 vai dizer: Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Assim, conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus, não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. É assim que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Quando nós falamos aqui, queridos, que Deus quer que nós defendamos a sã doutrina, perceba, e eu preciso falar isso aqui até porque eu estou utilizando aqui uma ferramenta que é o YouTube e precisamos deixar isso claro. Nós não estamos falando de você ficar brigando em rede social, brigando no YouTube, brigando no Facebook, discutindo no WhatsApp, discutindo no Instagram, não é? Não, a defesa da fé não é isso que Deus está falando. A defesa da fé, Deus está falando é que nós devemos saber qual é a sã doutrina e saber aonde está o erro nas doutrinas que não são de Deus. E perceba que João vai falar aqui que a defesa da fé não é discutir, porque ele vai dizer aqui bem claro, não é? Versículo 6, já no finalzinho: nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem conhece a Deus nos ouve. Irmãos, não adianta ficar discutindo, ficar brigando, porque as pessoas não vão ouvir a sã doutrina em briga. Pelo contrário, quem conhece a Deus ouve. O Espírito Santo vai tocar na pessoa e a pessoa vai ouvir. As outras pessoas que não ouvirem, não ouviram porque o texto está dizendo. É assim que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro.
É que aqueles que são vão ouvir. Mas versículo 5 vai dizer ali, ó, eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo e o mundo ouve. Então, se há alguma coisa errada, o mundo está ouvindo, se o mundo disser para a gente, isso aí é errado e tal, a gente ok. Mas a verdade é essa aqui. Não, mas não sei o quê. Não precisa, irmãos, entrar em debate, em discussão. Não quero dizer aqui que um debate seja errado. Não. Se for um debate correto, amigável, se for, né, de forma tranquila. Mas eu estou falando, irmãos, que hoje em dia tem muito cristão, irmão, muito cristão arrumando briga no YouTube, muito cristão arrumando briga em Facebook, muita guerra em Instagram. Isso é feio, feio para o Evangelho. A defesa do Evangelho, Deus quer que defendamos, mas Ele quer que defendamos pelo fato de nós termos uma posição, uma postura. E quando a pessoa perguntar sobre isso, nós dizemos, é isso. Bom, mas eu não concordo. Sim, mas é isso que eu creio. Sim, mas o que você vai fazer por isso? Eu não vou fazer nada, porque eu creio. E você só pode crer se o Espírito Santo tocar na tua vida. Se não for uma obra do Espírito Santo, você não vai crer. E encerramos o debate. E a pessoa vai ficar, né, transtornada. Não, mas você tem que falar mais alguma coisa. Não, eu não preciso falar mais nada. Isso é uma ação de Deus. Você pode até citar 1 João 4, de 1 a 6, que vai dizer, quem é do mundo fala de coisas do mundo e o mundo ouve. Quem é de Deus, conhece a Deus, ouvirá a sã doutrina e entenderá. Na verdade, quem é de Deus está entendendo tudo que eu estou falando agora aqui. Nesse tempo que nós estamos aqui, né, quase 30 minutos aí, né, 30 minutos, nós estamos aqui falando e você está entendendo porque você é de Deus. Se você ainda não entendeu ou quer entender mais, não tem problema, Deus está tocando no teu coração, porque essa sede de querer saber mais, porque com certeza o Espírito Santo está tocando no teu coração, e aí você apenas deixe que o Espírito Santo então vai fazer a obra na sua vida. Queridos, eu chego ao final então dessa penúltima aula que nós temos aqui do básico do cristão. Foi muito bom mesmo. A última aula será no próximo domingo. Eu já quero fazer um convite agora para a próxima aula. A próxima aula será algo diferenciado, queridos. Eu quero falar com você sobre maturidade cristã. Não é maturidade, para fechar esse basicão, sobre a maturidade cristã. E falando sobre essa maturidade cristã, eu quero interagir com você. Quero fazer a próxima aula do próximo domingo, uma live. Sim, vamos começar às 8h30, tá bom? Nem 9 horas, porque sempre nosso horário é 9 horas, mas nem também 8. Pode ser um pouco muito cedo para alguns irmãos, não é? Alguns sim, outros não. Eu, particularmente, já estou acordado de 6, 6h30, já estou acordado, mas ficará de 8h30, tá bom? Para que todos participem. 8h30 da manhã, nós faremos então uma live para conversarmos a respeito de maturidade cristã. E aí eu queria que você fizesse perguntas. Nós temos o nosso WhatsApp, eu peço, vai ser colocado aqui, né, o meu número do WhatsApp. Você pode fazer perguntas para mim, que eu irei, no dia da live, falar. Claro que o tema é maturidade cristã, mas dentro do tema de maturidade cristã vai entrar toda essa questão do básico do cristão. Você pode perguntar de coisas que você não entendeu ainda nas aulas passadas. Você pode perguntar sobre doutrinas, por exemplo, né? Eu sei que se o volume de perguntas forem grandes, eu vou selecionar, é claro, porque não vai dar tempo de tudo. E na hora, pastor, pode fazer pergunta na hora? Bom, depende. Se você fizer perguntas antecipadas, eu vou selecionar, porque nós queremos aí uma live de 1 hora, no máximo 1 hora. Nós não podemos passar mais do que isso, porque nós temos também, mesmo que seja domingo, temos alguns afazeres, né? E é por isso que estamos marcando de 8h30 em ponto, começar de 8h30, para a gente ter um período bom, mas pelo menos aí 9h30 estarmos terminando, tá bom? Então, será assim a última aula do próximo domingo do basicão, tá, irmãos? A Escola Bíblica Discipuladora continua. Teremos todo domingo Escola Bíblica, com outro tema, com outras questões, tá bom? Mas o básico para o cristão termina próximo domingo. Eu quero que você faça sua pergunta, tire sua dúvida, tá bom? Mande antecipado, eu vou arquivar, colocar direitinho para que o próximo domingo, às 8h30, estaremos juntos para termos essa última parte da série do basicão do cristão. A Escola Bíblica Discipuladora continua, com certeza. Estaremos sempre todo domingo, né, com as nossas aulas da Escola Bíblica. Mas, enfim, doutrina cristã, ela é importantíssima para o cristão. Doutrinas básicas do cristianismo precisam de ser estudadas, lidas por nós.
Sei que muitos vão dizer assim, eu não gosto muito de ler, eu não gosto muito de aprender. Mas o que você fez aqui foi justamente estar nessas aulas aprendendo sobre doutrinas básicas. O que eu estou fazendo apenas é um apanhado geral disso. Mas leia, recomendo que você possa no site, pegue a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ou então leia muito a Bíblia, né? Isso é primordial, leia muito a Bíblia. E principalmente tirar as dúvidas. Tira as dúvidas com o pastor, tira as dúvidas com o líder, uma pessoa mais chegada com você, que você sabe que tem experiência, tem maturidade, né, que é o próximo tema, tem maturidade, enfim. Deus te abençoe, um bom domingo, até hoje à noite com o nosso culto, tá bom? Nos vemos mais uma vez e lembre-se sempre que todo cristão deve ter um básico e vamos então valorizar as doutrinas cristãs que Deus tem dado a nós. Bom domingo e até a noite, se Deus assim permitir. Abraço. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém.